Bom, vamos lá, né? Nos últimos dias aí no Santos, surgiu uma polêmica muito grande, e algo que tá me incomodando bastante, vinha me incomodando bastante esses últimos dias, e eu acho que eu precisava gravar um vídeo pra falar sobre isso, mas eu esperei o momento certo, né? Esperei ter um pouco mais de calma, entender melhor o que estava acontecendo pra poder dar uma opinião e falar um pouco pra vocês sobre a minha teoria, entre aspas, né, do que tá acontecendo, e eu quero de verdade saber o que vocês pensam também. Então, por favor, quando você terminar de assistir o vídeo, deixa no comentário, fala o que você pensa, se você concorda comigo, ou se eu tô viajando, se não tem nada a ver. A única coisa que eu peço é um pouco de respeito em relação às ofensas. Não ofendendo, tá tudo certo. Eu quero saber sua opinião. Eu tenho uma opinião, você tem outra, o Dzu tem outra. Cada um pensa futebol de um jeito. E isso não é só no futebol, isso é na vida, né? A opinião, cada um tem a sua. Tendo respeito para poder cada um argumentar do seu modo, tá tudo certo. Então, por favor, termina o vídeo, deixa a sua opinião, que eu quero saber. Eu vou ler todos os comentários, beleza? Então é o seguinte, antes de falar um pouco sobre essa polêmica Gil Caixinha, eu quero falar um pouco sobre o próprio Gil, né? Cara, eu tenho uma gratidão gigantesca com o Gil, por tudo que ele fez, né, nesse ano que passou aí, 2024, pelo Santos. Foi um zagueiro, assim, ímpar, um cara que se dedicou ao máximo, talvez tenha sido o jogador que mais jogou pelo Santos em 2024, então assim, Neymar tá a idade avançada, não importa, o cara jogou praticamente todos os jogos, assim, de uma postura, de uma disciplina, sabe? De uma dedicação ímpar, realmente. Então, assim, com relação ao Gil, eu não tenho nada pra falar, nada de verdade. Pra mim, os dois pilares do Santos nessa Série B foram Gil e Guilherme. Eu acho que se não fosse Gil e Guilherme, o Santos talvez não tivesse tido essa tranquilidade pra subir, não, né? A gente passou por sufoco em vários jogos e quem resolvia ou era o Guilherme ou era o Gil lá atrás segurando a bronca. Então, assim, os dois jogadores, assim, eu tenho um respeito absurdo e nunca vou esquecer o que eles fizeram, né, nessa Série B aí pelo Santos. Então, antes de mais nada, eu queria falar, eu gosto do Gil, eu acho um baita jogador, um baita atleta, mas isso não quer dizer que eu vou concordar com algumas coisas que vêm sido ditas aí na imprensa. Então, vamos lá. Outro ponto que eu quero destacar aqui. O Gil, ele teve renovação automática, tá? Quando o Gil ele fez o primeiro contrato com o Santos, tinha algumas coisas que estipulavam que se algumas metas fossem cumpridas, ele teria uma renovação automática. Então o Gil, quando acabou o ano, ele cumpriu essas metas, ele teve uma sua renovação automática por mais um ano. Então aquele papinho, vou aposentar, não vou aposentar, aí era uma opção dele se ele quisesse abrir mão desse contrato. Mas não é que o Santos quis renovar o contrato do Gil. O contrato já seria renovado automaticamente. Era um contrato vinculado a metas que ele cumpriu. Então, por direito, ele tinha direito a essa renovação automática. Não é o que o Santos deu pro Gil, não, tá? Ele tinha direito realmente a essa renovação automática. Só que, ao mesmo tempo, o Santos, quando faz esse tipo de contrato, ele esquece que pode mudar o técnico, pode mudar a comissão, o futebol pode mudar, o jogador pode não ter desempenhado como o Santos queria, e aí tem uma renovação automática, como aconteceu com o William Bigode, cara. Como aconteceu com o William Bigode. Renovação automática e vamos ter que aguentar o cara mais um ano aí. Mesmo não tendo feito nada no passado. Mas cumpriu a porcentagem de jogos que tinha que cumprir lá e teve essa renovação automática. E com o Gil foi a mesma coisa. Não tô falando que o Gil foi mal, como eu já disse, o Gil foi muito bem ano passado. Porém, o contrato dele teve uma renovação automática. E com isso, em nenhum momento o Caixinha teve opção ou não de falar assim, eu acho que tem que renovar com o Gil. Eu acho que não tem que renovar com o Gil. Não, o Caixinha não teve essa voz, porque já era uma coisa prevista. Então vamos lá. Agora eu vou entrar no ponto que eu quero falar. Eu acho que tá acontecendo um negócio no Santos, que é como se fosse uma orquestra, para prejudicar o ambiente no clube. Por que eu acho isso? O Caixinha chegou cheio de moral, com a aval da torcida, a torcida gostou da contratação. O Caixinha ele foi apresentado, cara, ele deu uma aula na coletiva de apresentação dele, respondendo as perguntas com educação, falando sobre futebol de uma maneira que dava para entender, e assim, mais do que tudo, uma maneira muito similar ao que aqui nós santistas pensamos também sobre futebol. O modo como a gente vê futebol e como a gente acredita que seja o ideal o futebol ser praticado, que é um futebol ofensivo, né, etc. Quem assistiu o jogo ontem mesmo contra a Ponte viu o Caixinha, no segundo tempo, o Santos cansou e começou a tocar a bola para trás, ele tava puto no banco, porque ele não gosta, ele quer que jogue para frente, que não fique enrolando com essa bola de toca para trás. Então assim, ele tem uma visão de jogo muito parecida com a do Santista, muito. E aí o que aparece? Tava tudo indo muito bem. O Santos contratou o Caixinha, ele chegou e foi muito bem na coletiva.
praticamente unânime os comentários sobre a coletiva que ele deu, começaram a chegar os reforços, nos treinos, que era um perigo que o Santos tinha, de treinos muito intensos, treinos que puxavam muito, né, exigiam muito do jogador, os jogadores poderiam fazer uma birrinha, sabe, aquela coisa de, não, tô cansando demais, tô exausto, mas não, os jogadores estão gostando, os jogadores estão abraçando essa causa do Caixinha, então tudo caminhando muito legal, sabe, tudo muito certinho, tinha que ter alguma coisa pra galera apurrinhar, pra galera poder criticar, poder falar mal. E foi o quê? O Gil. O Gil, que parece que agora também virou Beckenbauer, porque é um cara que não pode, de jeito maneira, não ser escalado. Não pode. E o que aconteceu? O Caixinha não levou o Gil pro primeiro jogo, e o Caixinha não levou o Gil pro segundo jogo agora contra a Ponte. E isso já foi motivo pra galera cair matando. Não, mas que é um absurdo, porque o Gil é muito melhor que o Basso. Não, porque o Gil é isso, o Gil é aquilo. A gente tem que... Não é possível, a gente tem que... o que o Caixinha tá fazendo é um absurdo. Cara, o Caixinha, ele deu 15 treinos no Santos. No máximo, tá? Tô chutando alto aqui, estamos no dia 20 e o Santos se reapresentou no dia 3. Então teve dias aí, 17 dias, e tem os jogos, tem tudo. Então, cara, ele deve ter dado uns 12 treinos no Santos. O resto é jogo, é viagem pra jogo, é preparação pra jogo. Então, calma lá, né? A gente não deu nem tempo do Caixinha entender como é que é o plantel, como é que é o elenco. Ontem mesmo, um monte de gente cravando o jogo, como seria o time titular do Santos. No final, teve 5 mudanças, cara. 5 mudanças. O Caixinha ontem escalou o Léo Godoy no lugar do Sherman. Ele escalou o Zé Ivaldo no lugar do Basso. Ele escalou o Tassiano no lugar do Soteldo. Ele escalou o Luca Meirelles no lugar do Wendel. E ele escalou o Miguelito no lugar do Lucas Braga. 5 mudanças, tá? 5 mudanças. Ele tá conhecendo o elenco. Ele tá testando as opções que ele tem. Ele tá entendendo como funciona o clube. É por isso que eu falo, parece que as pessoas elas gostam de ter alguma coisa para poder apontar, para poder criticar. A gente não pode chegar e falar assim, puto, o Caixinha tá fazendo um baita trabalho. O Caixinha começou muito bem. O Caixinha, eu acho que esse cara vai longe, esse cara tá indo bem. Não, tem que ter algum motivo para apontar o dedo, falar, não colocou o Gil. Que absurdo, o Gil é muito melhor que o Basso, o Gil é muito melhor que todos os zagueiros do Santos. E pode até ser, eu gosto do Gil, cara. Só que a gente tem que entender que, às vezes, pro sistema do Caixinha não vai servir. O Caixinha já falou na apresentação dele, que ele gosta de jogar com as linhas altas, marcando pressão. O que aconteceu no primeiro jogo? No primeiro tempo, o Santos marcou pressão lá na frente, o time do Mirassol. O Mirassol ia bater, eu tava na Vila, o Mirassol ia bater tiro de meta, o time do Santos tava inteiro no campo de ataque. E, às vezes, pro Caixinha, esse tipo de jogo não é um jogo que favorece o estilo do Gil hoje. O Gil é um baita zagueiro, mas o Gil tá com 39 anos. Entendeu? Ele para acompanhar, para poder voltar correndo do meio campo até a zaga, se for preciso, no contra-ataque do Mirassol, ele vai sofrer. Tudo bem que o Basso também fez uma péssima partida. Eu não tô aqui pra elogiar o Basso, não, tá? Pelo contrário. Eu acho que o Santos, assim, trouxe o Zé Ivaldo e o Luizão, justamente que um dos dois vai ter que fazer dupla com o Lampérez. Mas eu não acho que seja um absurdo, uma coisa inaceitável, o Caixinha não relacionar o Gil. O Gil não é um concurso desse jeito, não, cara. Sabe, o Gil é um jogador bom, fez um bom ano, só que tem uma idade. E, além de tudo, o Gil hoje ele custa pro Santos R$610 mil. Então, assim, se você não vai querer utilizar ele como titular, é melhor realmente que ele seja vendido ou seja trocado, porque é um custo gigantesco pro Santos. Você tem um zagueiro de R$600 mil e que agora não tá nem indo pro banco. Entendeu? Então, se o Caixinha realmente não pensa, não vê o Gil sendo útil para o que ele pensa como futebol, para a tática dele, para o sistema de jogo dele, eu acho mais do que normal o Santos aí tentar, de alguma maneira, negociar o Gil, enfim, ou até tentar uma rescisão amigável, de alguma maneira, porque assim não vai fazer bem pro Gil ficar não sendo nem relacionado, só treinando, e nem pro Santos pagando um salário de R$600 mil. Então, assim, é uma situação que ficou ruim pros dois lados. E tudo por quê? Por conta de uma renovação automática. Uma renovação automática, onde você não sabe quem vai ser o seu técnico no ano seguinte. Ou se você não sabe se o jogador vai ter desempenhado o que você esperava dele, apesar de ele ter cumprido as metas. Como o caso do William Bigode, que tá aí também com o contrato renovado porque era uma renovação automática. Entendeu? Então, assim, o Santos se prejudicou de várias maneiras, mas o principal culpado foi a diretoria com essa renovação automática. Mas eu ainda acho que, assim, existe uma orquestra para prejudicar o ambiente do Santos, cara. Para de alguma maneira você conseguir apontar erros e começar a criar até uma divisão entre a torcida. Um torcedor fica contra o outro, ter briga entre torcedor. Um defende o Gil, outro defende o Caixinha, e aí ficam brigando. Entendeu? E é o que eu falei, eu gosto do Gil.
Mas, cara, eu vou respeitar o máximo que eu puder nesses começos. Se não for um jogador unânime ao concurso, por exemplo, o Neymar chegou. Aí o Caixinha não relaciona o Neymar. Porra, aí é coisa de você realmente protestar e ficar puto, reclamar. Mas, cara, o Gil, desculpa. Não é isso, cara. O Gil não é um jogador nesse nível unânime, nesse nível ao concurso, nesse nível intocável. O nível intocável que eu tô falando, não existe isso. E rolou uma comoção em volta do Gil, por Caixa não escalar, que realmente me assustou. Falei, o que tá acontecendo, cara? O Gil é o melhor zagueiro do Brasil e eu não tô sabendo, porque alguma coisa tá acontecendo. A galera tá vindo com as ferramentas todas pra cima pra criticar o Caixinha. Então é isso. Sobre a polêmica, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa polêmica. E antes de finalizar o vídeo, falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, né? Eu vou falar rapidamente. Eu até pensei em gravar o vídeo só para falar sobre o jogo, mas eu acho que não valia a pena. Eu acho que não tem muito o que comentar. Eu daria nota baixa para praticamente todos os jogadores. O Santos fez um péssimo jogo ontem, tá? Péssimo, péssimo mesmo. A Ponte Preta ela foi melhor. Talvez merecesse até a vitória. O Santos não soube marcar, não conseguiu marcar como marcou no primeiro jogo para marcar pressão, não soube. A Ponte Preta saía com muita facilidade e deixou várias vezes o Santos em perigo ali. Tem um jogador, esqueci o nome da Ponte Preta, bem habilidoso, 34 anos, eu nem conhecia, mega habilidoso pela ponta, ele fez bagunça com o Escobar. Então, assim, a Ponte foi bem. A Ponte que, inclusive, ganhou do Novo Horizontino fora de casa na primeira rodada, tá? A gente tem que lembrar disso. Então, assim, não era um adversário fácil. A galera fala, mas é um time de Série C. Realmente, a Ponte tá na Série C, mas isso não significa nada, porque a Ponte mudou 15 jogadores, cara. Então, o time que caiu da B pra C não é o mesmo time, é outra coisa. Mudou totalmente, mudou técnico e mudou 15 jogadores. É outro time. E começou muito bem, ganhando o Novo Horizontino fora de casa e agora empatando com o Santos, jogando melhor que o Santos. Então, vamos ter um pouco de calma também na hora de falar, não, é time de Série C, porque é outra coisa, o time mudou completamente. E é isso, alguns pontos, né, pô, no gol do Santos, legal ver o Luca Meireles ali aparecendo bem, dominando, fez o primeiro, fez a parede, depois pôs a bola na frente, teve calma para olhar para trás e tocar para trás pro Guilherme fazer o gol. Mais um gol do Guilherme, então cada vez mais ganhando mais confiança, isso é muito bom pro atacante. E é isso, a gente viu mais uma vez também o Santos muito dependente de Soteldo, né? Quando o Soteldo não joga, a gente realmente fica muito refém nessa parte técnica, nessa parte de habilidade, de criação. Então o Santos sofreu demais, tá sendo muito fora de forma ainda, não foi bem. Enfim, ninguém foi bem ontem, tá? Ninguém foi bem ontem. Mesmo o Guilherme, mesmo o Lucas Meireles com a participação nos gols, não foram bem. Então, assim, vamos ver o próximo jogo, né? Teve muitas mudanças, talvez o Caixinha faça mais mudanças para esse jogo contra o Palmeiras. E vai ser um jogo na Vila, a torcida deve lotar, né? Ainda mais depois dessa notícia aí de que Neymar voltando, a torcida ficou mais empolgada ainda. Por ser um clássico e tudo, eu acho que tem tudo para ser um grande jogo do Santos. E vamos torcer por uma vitória, né? Torcer para que seja um jogo melhor do que foi esse contra a Ponte e que a gente possa ganhar o clássico. Beleza? Eu acabei nem pedindo like de vocês, tá vendo como eu sou legal? Não pedi nem o like, então se você viu até o final aqui o vídeo, deixa o seu like, por favor. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, se puder compartilhar com algum amigo e deixa sua opinião aí. Concorda comigo? Beleza. Se não concorda também, beleza. Só não ofende, por favor. Tem uns vídeos aí que a gente foi bem ofendido, mas tirando isso a gente tá tudo certo. E é isso, vambora. Torcer aí pela vinda do Ney aí nesses próximos dias, né? Confirmação da vinda dele aí nos próximos dias, para que a gente tenha um ano sensacional pela frente. Beleza? Tamo junto. Muito obrigado para quem viu até o final. Valeu!